Às vezes você também sente que parece que existe um vazio no seu coração? Pois é, eu acredito que todo mundo já teve essa sensação de sentir como se nada conseguisse preencher esse vazio, um sentimento de angústia que está na gente. E eu te digo o porquê a gente tem esse sentimento. Se chama pecado. A partir do momento que o pecado entrou em nossa vida e a gente perdeu o nosso laço direto com Jesus Cristo, com Deus, a gente perdeu aquele sentimento de prazer com coisas simples, sentimento de bem-estar com coisas simples, e a gente, pelo pecado, a gente acabou tentando preencher esse lugar onde só Deus consegue preencher, esse vazio que só Deus consegue preencher, com coisas materiais, com coisas mundanas, coisas passageiras. É dessa ideia central que eu quero fazer esse vídeo. Eu tenho uma música que fala bem assim, o nome dela é Era Uma Vez, e ela começa assim, ó. Era uma vez um belo dia que chamava toda a atenção, com o sol radiante, com as flores ao chão, o céu que fazia tocar o coração. Mas aí o tempo passou, o tempo mudou, as coisas mudaram. Coisas simples ficando sem graça, pessoas com tudo fazendo pirraça. E eu acredito que para a gente entender isso que eu acabei de dizer, a gente tem que voltar um pouquinho. Vamos voltar lá em Gênesis, um pouquinho não, bastante, né? Vamos voltar lá em Gênesis e no início, Gênesis cita sobre a criação do mundo, no iniciozinho ali, e cita também sobre a criação e como o homem teve o primeiro contato com o pecado, que foi ao comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, que a serpente, né, Satanás, começou a falar no ouvido de Eva, e Eva acabou comendo o fruto, da mesma forma Adão também comeu o fruto. E a partir desse momento, eu acredito que esse vazio começou a surgir dentro da gente, começou a se desenvolver dentro da gente. E você pode ver na Bíblia, muito por conta desse vazio, nós humanos começamos a buscar preencher esse vazio com novos deuses. Na Bíblia diz que existiam, na época de Abraão, por exemplo, Abraão era Abrão, né, antes de se tornar Abraão, ele era idólatra, a família, na época, parecia que cada família tinha um deus específico. E isso tudo, eu acho que vem desse sentimento de querer preencher esse vazio que está no nosso coração. Então, a história retrata isso. E a partir do momento que Jesus vem como Cordeiro, exatamente para ele poder habitar entre vós, né? Para ele limpar os nossos pecados e a gente poder ser templo do Espírito Santo por meio da morte de Jesus Cristo, né? E a partir desse momento que ele morre, a gente volta a ter o Espírito Santo dentro de nós. Quando Adão e Eva pecaram, eles meio que cortaram o laço direto com Deus. E agora a gente tem esse laço, só que o laço está dentro da gente, e é o Espírito Santo. E aí entra, eu acho que o tema principal e uma das coisas que eu mais gosto de falar. Eu falo bastante sobre isso, que é como se tivesse um bloquinho assim, e esse bloquinho é o Espírito Santo. Você pode tentar preencher esse vazio aqui que encaixa perfeitamente o Espírito Santo. Você pode tentar preencher com vários outros blocos de bebida, blocos de coisas mundanas, passageiras, festas, enfim. Você pode tentar preencher, só que não vai dar perfeito, porque a única coisa que encaixa perfeitamente é o Espírito Santo. E eu acredito que a partir do momento que você tem esse Espírito Santo, você tem uns insights, você tem conhecereis a verdade vos libertará. E quando eu fiz essa música, eu estava num processo muito de entender determinadas coisas que eu não entendia. Lembro até hoje, eu estava lendo um livro chamado 1984, do George Orwell, que ele retrata exatamente isso, o sistema do mundo e como as garras do maligno, as garras do pecado estão atranhadas em nossa vida. E a gente tem que se libertar de alguma forma. E o único meio que a gente consegue se libertar é por meio do Espírito Santo queimando dentro da gente sempre. E eu vou até tocar um pouquinho dessa música aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. Vamos lá. E ela é bem assim, ó. Era uma vez um belo dia que chamava toda a atenção, com o sol radiante, com as flores ao chão, céu que fazia tocar o coração. Mas aí o tempo passou, o tempo mudou, as coisas mudaram, coisas simples ficando sem graça, pessoas com tudo fazendo pirraça. Então perceba, nunca se esqueça, nas coisas simples que está a beleza da natureza, no brilho de olhar, o sorriso tão puro me faz imaginar, lembrar que o
Ser humano em pureza foi criado, olhando para o simples, leve encantado. Mas no caminho buscou por algo errado, e do amor mais puro foi ficando afastado. Esqueceu que o vento vai sopro de amor, e no cantar dos passos dança da flor. Oh, 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 oh. Veja, ai, 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 como é simples viver a vida. Veja, ai, 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 como é simples curtir a vida. Veja, ai, 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 como é simples viver a vida. Veja, ai, 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 sol se pondo, obra divina. É isso, o nome dessa Era Uma Vez. Já tô gravando essa música para poder ser lançada. É uma música que eu tenho um carinho muito especial e carrega essa mensagem que também é muito especial, e foi uma das mensagens que fizeram meio que foi um divisor de águas na minha vida, e escrevi essa música nesse momento assim, momento que eu tava conhecendo mais a verdade e tava buscando bastante Deus. Então é isso, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da mensagem. Se gostou, curte, comenta, compartilha e já segue aí, se inscreve no canal. E é isso, tô pegando a manha dessa interação com vocês por vídeo assim, com a câmera. Mas é isso, é só o começo, tamo junto e vamos pra cima. Valeu!